Às 3 da manhã, meu celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. A luz azulada da tela cortou a escuridão do quarto como uma lâmina afiada, despertando-me do sono inquieto que havia finalmente conseguido alcançar. Estendi a mão, ainda sonolenta, sem imaginar que aquela mensagem mudaria tudo para sempre. Dei para ele o que você nunca conseguiu. As palavras dançaram diante dos meus olhos, demorando alguns segundos para serem processadas completamente. Era ela, Cássia Rayane, a mulher cujo nome eu havia descoberto há algumas semanas, mas sobre quem fingia não saber absolutamente nada. Meu coração disparou dentro do peito, não de surpresa, mas de uma raiva fria e calculada que vinha crescendo em mim há meses. Ao meu lado, Maurício Adonis dormia com a tranquilidade de quem acredita ter enganado perfeitamente a esposa. Seus cabelos grisalhos espalhados pelo travesseiro, a respiração profunda e regular, o rosto relaxado. Como era possível que alguém dormisse tão bem depois de passar a tarde inteira mentindo? Depois de inventar mais uma reunião de trabalho que se estendera até às 10 da noite. Sentei-me na cama, observando-o por longos minutos. 23 anos de casamento. 23 anos construindo uma vida que eu pensava ser sólida, baseada em confiança mútua e respeito. Que tola eu havia sido. Que cega, ingênua e estúpida. Mas não mais. Levantei-me silenciosamente e caminhei até a janela. A rua estava deserta, iluminada apenas pelos postes que criavam círculos amarelados no asfalto. Era uma noite fria de junho e o vento balançava as árvores do jardim da frente. Nossa casa. Minha casa, na verdade, já que estava registrada apenas em meu nome desde o início do casamento. Uma decisão que tomara por insistência de minha mãe, que sempre desconfiara das intenções de Maurício. Uma mulher precisa ter sempre uma carta na manga. Ela costumava dizer. Os homens podem ser imprevisíveis. Como ela estava certa. Voltei para a cama e reli a mensagem de Cássia. Havia algo de visceralmente cruel naquelas palavras. Uma sede de machucar que ia além da simples conquista. Ela não queria apenas Maurício. Ela queria me destruir no processo. Queria que eu soubesse, que eu sofresse, que eu me sentisse inadequada e derrotada. Mas o que ela não sabia era que eu já sabia de tudo há muito tempo. Há 4 meses, para ser exata. Desde aquela tarde em que resolvi surpreender Maurício no escritório com seu almoço favorito e o encontrei saindo de um hotel no centro da cidade, de mãos dadas com uma mulher muito mais jovem. Loira, alta, vestindo um vestido vermelho que custava mais do que meu salário mensal. Ri acompanhando-os de longe, escondida atrás de um carro, vendo-os se beijarem na esquina antes de se separarem. Foi fácil descobrir quem ela era. Cássia Rayane Ferreira Santos, 28 anos, esteticista, dona de uma clínica de procedimentos estéticos no bairro mais caro da cidade. Solteira, sem filhos, conhecida por sua vida social agitada e por seus relacionamentos com homens casados e bem-sucedidos. Durante esses 4 meses, eu me transformei em uma espiã da minha própria vida. Segui Maurício em várias ocasiões. Fotografei seus encontros, gravei suas conversas telefônicas sussurradas no escritório em casa. Anotei cada mentira, cada desculpa esfarrapada, cada reunião de trabalho que terminava com cheiro de perfume feminino em suas roupas. Eu sabia dos hotéis que frequentavam. Sabia dos presentes caros que ele comprava para ela com nosso dinheiro. Sabia das promessas que fazia, das mentiras que contava sobre mim, das juras de amor eterno que sussurrava em seus ouvidos enquanto eu permanecia em casa, fingindo acreditar em cada palavra que saía de sua boca. O mais doloroso não era a traição em si, era a facilidade com que ele mentia, a naturalidade com que inventava desculpas, o jeito carinhoso como ainda me tratava algumas vezes, como se eu fosse apenas uma obrigação doméstica que precisava ser mantida contente enquanto ele vivia sua verdadeira vida em outro lugar. Maurício se mexeu na cama, murmurando algo incompreensível. Olhei para ele novamente e senti uma mistura de nojo,
e pena. 52 anos, cabelos começando a ralear, barriga crescendo apesar das idas esporádicas à academia. O que uma mulher de 28 anos via nele além da estabilidade financeira e da possibilidade de uma vida confortável às minhas custas? Peguei meu notebook e me dirigi à sala. Precisava pensar, planejar. A mensagem de Cássia não era apenas uma provocação gratuita, era uma declaração de guerra. E eu estava mais do que pronta para a batalha. Sentei-me no sofá e abri o arquivo que vinha organizando nos últimos meses. Fotografias, gravações de áudio, capturas de tela de mensagens de texto, comprovantes de gastos suspeitos, registros de ligações. Cada peça de evidência foi cuidadosamente catalogada e guardada em múltiplas cópias, tanto digitais quanto físicas. Sorri pela primeira vez em semanas. Eles achavam que eu era uma mulher passiva, conformada, que aceitaria qualquer humilhação em silêncio. Achavam que eu era invisível, irrelevante, facilmente descartável. Que engano! Às 6 da manhã, Maurício acordou. Ouvi seus passos pesados indo até o banheiro, o barulho do chuveiro sendo ligado. Como sempre, ele demoraria pelo menos 30 minutos no banho, tempo suficiente para eu colocar meu plano em ação. Imprimi a fotografia que Cássia havia me enviado junto com a mensagem. Era uma imagem explícita, claramente tirada em um quarto de motel, mostrando os dois em uma posição íntima. Ela havia caprichado no ângulo para garantir que ambos fossem facilmente reconhecíveis. Que falta de classe! Que vulgaridade desnecessária! Coloquei a fotografia bem no centro da cama, sobre o travesseiro de Maurício. Em seguida, me vesti calmamente e escovei os cabelos. Queria estar apresentável para o que estava por vir. O barulho do chuveiro cessou. Ouvi Maurício cantarolando baixinho, provavelmente pensando na nova mentira que inventaria para justificar mais uma saída noturna. Pobrezinho. Não fazia ideia do que o esperava. Ele saiu do banheiro com a toalha amarrada na cintura, os cabelos molhados grudados na testa. Ainda sorria, até seus olhos pousarem na fotografia sobre a cama. O sangue sumiu de seu rosto. Literalmente. Ele ficou lívido, como se tivesse visto um fantasma. Suas mãos começaram a tremer, e ele tropeçou, apoiando-se na cômoda para não cair. Quem te mostrou isso? A voz saiu estrangulada, quase um grito desesperado. Antes que eu pudesse responder, ouvimos batidas na porta da frente. Batidas firmes, decididas. Maurício me olhou com pânico nos olhos, como se eu tivesse alguma explicação mágica para o que estava acontecendo. Está aberta, amor. Ela já sabe. Era a voz de Cássia Rayane. Maurício pareceu que ia desmaiar. Segurou-se na parede, ofegante, enquanto ouvíamos os passos dela se aproximando pelo corredor. Como ela havia conseguido a chave de casa? Quando Maurício havia lhe dado acesso ao nosso lar? Ela apareceu na porta do quarto como se fosse a dona da casa. Vestia uma calça jeans justa e uma blusa decotada que realçava seu busto siliconado. O cabelo loiro estava perfeitamente escovado, a maquiagem impecável apesar da hora matinal. Claramente, ela havia se preparado para este momento. Não se preocupa, querida. Sua voz destilava falsa doçura, como mel envenenado. Ele é todo meu agora. Eu faço o que você nunca fez. Caminhou até a cozinha com a naturalidade de quem conhecia cada canto da casa. Abriu o armário, pegou uma xícara. Minha xícara favorita. Notei com irritação. E se serviu do café que eu havia preparado mais cedo. A gente vai viajar no feriado. Continuou, falando alto o suficiente para que ouvíssemos do quarto. Ele disse que ia me dar esta casa de presente. Você já pode ir se despedindo, tá? Olhei para Maurício, que permanecia imóvel junto à cômoda, a toalha escorregando pelos quadris. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o tecido. Os olhos saltavam entre mim e a fotografia sobre a cama, como se ainda não conseguisse processar completamente a situação. Maurício, disse calmamente. Você prometeu nossa casa para ela?
Ele abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, mas nenhum som saiu. Cássia voltou para o quarto, sorrindo com satisfação cruel. Posso dormir aqui hoje? Vocês dois já não estão mais juntos, né? Foi nesse momento que me levantei. Caminhei até a cômoda e abri a gaveta de baixo, aquela que Maurício nunca mexia porque só guardava meus documentos pessoais. Retirei uma pasta preta, grossa, organizada com divisórias coloridas. Isso aqui, disse, entregando a pasta para Cássia, é a procuração que vocês falsificaram para tentar transferir a casa para o seu nome. Seus olhos se arregalaram. E isso, continuei, virando algumas páginas, são as cópias de todas as mensagens que você mandou para ele nos últimos 4 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cássia folheava os documentos com dedos trêmulos, enquanto Maurício se aproximava lentamente, como se estivesse caminhando para o próprio cadafalso. Você não pode fazer isso. Cássia finalmente conseguiu articular, sua voz perdendo toda a arrogância anterior. Não posso? Eu já fiz. E foi nesse momento que as batidas na porta recomeçaram. Desta vez, eram diferentes, mais autoritárias, mais oficiais. Senhor Maurício Adonis! Uma voz masculina, formal, ecoou pelo corredor. Sou o oficial de justiça Roberto Silva Santos. Preciso falar com o senhor. Maurício me olhou com uma mistura de terror e incompreensão, como se eu fosse uma estranha, alguém que ele nunca havia conhecido verdadeiramente. Pode entrar, gritei. A porta está aberta. 3 homens entraram na casa. O oficial de justiça, um homem baixo e gordo vestindo terno azul marinho, carregava uma pasta de couro marrom. Os outros 2 eram claramente oficiais de diligência, altos e sérios, com uniformes que indicavam sua função. Senhor Maurício Adonis. O oficial repetiu, consultando seus papéis. O senhor está sendo notificado de que esta residência está registrada exclusivamente em nome da senhora Thalita Veloni. O senhor tem 24 horas para deixar o imóvel com seus pertences pessoais. Maurício finalmente encontrou sua voz. Mas eu moro aqui há mais de 20 anos. Esta é minha casa. Segundo os registros do cartório, senhor, a casa nunca esteve em seu nome. A senhora Thalita é a única proprietária legal. O oficial se virou para Cássia, que havia empalidecido tanto quanto Maurício. Senhora Cássia Rayane Ferreira Santos. Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar. A senhora está sendo citada em processo por calúnia, difamação, uso indevido de imagem, dano moral e tentativa de estelionato. Deverá comparecer em juízo na data especificada nesta citação. Ele entregou um envelope oficial para ela, que o recebeu com mãos trêmulas. Além disso, continuou o oficial, existe uma medida protetiva em vigor. A senhora está proibida de se aproximar da residência da senhora Thalita ou de contatá-la por qualquer meio, sob pena de prisão. Sentei-me no braço do sofá, cruzei as pernas e observei a cena com satisfação. Meses de planejamento cuidadoso estavam finalmente dando frutos. Acharam que eu era cega? Minha voz ecoou pelo quarto em silêncio mortal. Eu via tudo e guardei cada detalhe, cada mentira. Cada noite que você saía para a reunião, Maurício, eu estava em casa planejando como entregar vocês à própria ruína. Maurício caiu sentado na cama, finalmente deixando a toalha escorregar. Estava nu, vulnerável, destruído. Thalita, eu posso explicar. Explicar o quê? As 6 contas bancárias que você abriu sem meu conhecimento? Os empréstimos que fez usando nossa casa como garantia? As joias que comprou para ela com o dinheiro da nossa poupança? Ou talvez você queira explicar como falsificou minha assinatura em documentos para tentar me roubar? Cássia deu um passo à frente, tentando recuperar alguma compostura. Você não entende. Nós nos amamos de verdade. Vocês já não têm nada há anos. Ri. Uma risada longa, genuína, liberadora. Amor?
Você chama de amor esse esquema patético para roubar uma mulher que nunca fez mal a ninguém? Você acha que ele te ama, Cássia? Ou será que ama seu CPF limpo, que ele pretendia usar para esconder bens quando eu descobrisse tudo? Ela recuou como se tivesse levado um tapa. Sim, querida. Eu sei disso também. Sei que ele já estava planejando declarar falência fraudulenta da empresa dele. Sei que vocês pretendiam deixar todas as dívidas em meu nome enquanto começavam uma nova vida com meu dinheiro. O oficial de justiça pigarreou. Senhoras, precisamos proceder com a diligência. Senhor Maurício, o senhor tem 1 hora para recolher apenas seus pertences pessoais. Móveis, eletrodomésticos e outros bens permanecem na casa? 1 hora? Maurício parecia perdido. Mas eu preciso de mais tempo. Preciso encontrar um lugar para morar, preciso... O senhor teve meses para providenciar isso. Interrompi. Tempo suficiente para planejar uma nova vida com ela. Espero que tenham pensado em onde vocês vão morar. Cássia jogou a pasta no chão, espalhando documentos por toda a parte. Você é uma vaca amarga. Por isso ele me procurou. Você nunca foi mulher suficiente para ele. Levantei-me lentamente, caminhei até ela e parei a poucos centímetros de seu rosto. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Cássia? Eu construí tudo o que tenho com meu próprio trabalho. Você só sabe destruir o que os outros construíram. Senhoras! O oficial interveio novamente. Vamos manter a civilidade. Senhora Cássia, a senhora precisa se retirar imediatamente. A medida protetiva entra em vigor agora. Ela olhou para Maurício, esperando que ele fizesse alguma coisa, que a defendesse, que tomasse partido. Mas ele estava ocupado demais tentando processar sua própria ruína. Maurício! Sua voz saiu estridente, desesperada. Fala alguma coisa. Você disse que me amava. Você disse que ia cuidar de mim. Ele levantou os olhos e por um momento viu o homem que eu pensava conhecer. Cansado, envergonhado, derrotado. Cássia, eu não posso fazer nada agora. Foi a gota d'água. Ela explodiu em lágrimas furiosas, gritando palavrões que ecoaram pela casa inteira. Os oficiais de diligência se aproximaram, prontos para intervir se necessário. Vocês vão se arrepender disso. Logra ela gritou enquanto caminhava em direção à porta. Eu vou contar para todo mundo que tipo de mulher você é, Thalita. Vou destruir sua reputação. Fique à vontade, respondi calmamente. Mas lembre-se de que tudo o que você disser será usado contra você no processo. E eu tenho advogados muito competentes. Ela saiu batendo a porta com tanta força que os quadros na parede balançaram. Maurício permaneceu sentado na cama, com as mãos cobrindo o rosto. Por alguns minutos, o único som na casa eram seus soluços abafados e o burburinho dos oficiais organizando a documentação. Por que, Thalita? Sua voz saiu rouca, quebrada. Por que você não conversou comigo? Por que teve que chegar a este ponto? Olhei para ele por um longo momento antes de responder. Conversar? Maurício, há quanto tempo você não tem uma conversa honesta comigo? Há quanto tempo você não me olha nos olhos quando fala? Há quanto tempo você não me toca sem estar pensando em outra pessoa? Ele não respondeu. Você me transformou em uma estranha na minha própria vida. Me fez duvidar da minha sanidade, da minha memória, do meu valor como mulher. E agora quer saber por que não conversamos? Caminhei até a janela e observei Cássia entrando em um carro vermelho estacionado na esquina. Provavelmente o carro que Maurício havia comprado para ela com nosso dinheiro. Eu amei você durante 23 anos. Continuei, sem me virar. Amei genuinamente, completamente. Construí minha vida inteira ao redor de você, do nosso casamento, dos nossos planos. E você jogou tudo isso fora por uma mulher que só estava interessada no que você poderia dar para ela. Ela disse que me amava, ele murmurou. E você acreditou?
Um homem de 52 anos acreditou que uma mulher de 28 anos estava apaixonada por sua personalidade cativante. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. O oficial de justiça se aproximou. Senhora Talita, todos os documentos foram entregues. O senhor Maurício tem até às 17 horas de hoje para deixar a residência. Se houver qualquer problema, a senhora pode nos contatar. Agradeci e os acompanhei até a porta. Quando voltei ao quarto, Maurício havia se vestido e estava sentado à beira da cama, olhando a pasta de documentos que ainda estava espalhada pelo chão. Você realmente guardou tudo, disse, mais para si mesmo do que para mim. Cada mentira, cada traição, cada promessa quebrada, tudo. Ele se abaixou e começou a juntar os papéis. Suas mãos ainda tremiam. As fotografias? Como você conseguiu essas fotografias? Vocês não eram exatamente discretos. Hotéis no centro da cidade, restaurantes onde nossos conhecidos frequentam, shoppings onde eu costumo ir. Era como se vocês quisessem ser descobertos. Maurício parou de mexer nos papéis e me olhou. Talita, eu sei que errei. Sei que fui um idiota. Mas a gente pode tentar de novo? A gente pode recomeçar? A pergunta me pegou desprevenida. Depois de tudo, depois de meses de mentiras e humilhações, depois de planejar roubar minha casa e meu dinheiro, ele ainda achava que havia volta. Maurício, disse lentamente, você falsificou minha assinatura, tentou roubar minha casa, gastou nossas economias com outra mulher e agora quer tentar de novo? Foram erros. Erros terríveis, eu admito. Mas eu posso mudar. Eu posso ser diferente. Sentei-me na poltrona ao lado da janela, a mesma onde costumava ler enquanto esperava ele voltar de suas reuniões. Sabe qual foi o pior de tudo, Maurício? Não foi a traição. Não foram as mentiras. Foi descobrir que você me achava burra o suficiente para não perceber nada. Ele abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Você chegava em casa cheirando o perfume dela e inventava desculpas ridículas. Falava no telefone com ela na minha frente, sussurrando como se eu fosse surda. Você não me respeitava nem o suficiente para ser um mentiroso competente. Talita. Não, deixa eu terminar. Levantei-me e fui até a cômoda onde havia guardado outros documentos. Você quer saber quando eu perdi completamente a esperança em nosso casamento? Foi quando descobri que você contava para ela detalhes íntimos da nossa vida, das nossas brigas, dos nossos problemas, das minhas inseguranças. Retirei algumas folhas de papel da gaveta. Estas são transcrições das conversas que vocês tiveram. Gravei várias, Maurício. Você transformou nossa vida privada em entretenimento para ela. Suas mãos pararam de tremer. Agora ele estava completamente imóvel, como uma estátua. Você contou para ela sobre minha cirurgia, sobre meus medos, sobre as vezes que eu chorei. Transformou minha vulnerabilidade em piada. E ela ria, Maurício. Nas gravações, dá para ouvir ela rindo de mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eu não queria... Eu não pensei. Exato. Você não pensou. Em momento algum pensou em mim como uma pessoa que merecia respeito. Eu era só um obstáculo entre você e sua nova vida. Caminhei até a cama e peguei a fotografia que ele havia esquecido ali. E essa imagem? Por que ela me mandou isso? Por que achou necessário me humilhar desta forma? Ela disse que você nunca ia aceitar nossa separação, que precisava de uma prova definitiva para desistir de mim. Ri novamente, mas desta vez sem humor. Desistir de você? Maurício, eu desisti de você há meses. Toda essa investigação, toda essa documentação não foi para tentar salvar nosso casamento. Foi para me proteger quando você finalmente decidisse me abandonar. Ele me olhou com confusão genuína. Você acha que eu não sabia que vocês estavam planejando me deixar sem nada? Que vocês queriam ficar com minha casa, minha empresa, minhas economias.
Achou que eu ia sentar e esperar vocês me destruírem financeiramente? A empresa também? Maurício, eu tenho gravações suas explicando para ela como transferir as cotas da minha empresa para o nome dela. Vocês estudaram cada detalhe, cada possibilidade legal de me roubar. O peso da realidade finalmente caiu sobre ele. Maurício desabou na cama, cobrindo o rosto com as mãos. Meu Deus, o que eu fiz? Você escolheu. A cada mentira, a cada traição, a cada documento falsificado, você fez uma escolha. E agora, precisa viver com as consequências. Olhei para o relógio. Já passava das 10 da manhã. Você tem 7 horas para recolher suas roupas e objetos pessoais. Depois disso, eu vou trocar as fechaduras. Ele se levantou lentamente e foi até o closet. Começou a tirar roupas dos cabides mecânica, automaticamente, como um robô. Para onde eu vou? Não é mais problema meu, Maurício. E a Cássia? Ela não vai querer me ver depois disso. Ela só estava comigo porque achava que eu era rico. E você só estava com ela porque se achava jovem de novo. Vocês se merecem. Ele parou de arrumar as roupas e se virou para mim. Thalita, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas, será que podemos pelo menos tentar ser civilizados? Pelos anos que passamos juntos? Considerei sua pergunta por um momento. Civilizados? Claro, Maurício. Mas isso não significa perdão. Isso não significa amizade. Isso significa que eu não vou tornar sua vida mais difícil do que ela já vai ser. Obrigado. Não me agradeça ainda. Você não imagina o tamanho do buraco financeiro em que se meteu, as dívidas que contraiu, os empréstimos fraudulentos, os cheques sem fundo. Tudo isso está em seu nome, não no meu. Sua face empalideceu novamente. O que você quer dizer? Quer dizer que, enquanto você estava ocupado planejando me roubar, eu estava ocupada protegendo meu patrimônio. Transferi tudo que era nosso para meu nome exclusivo. A empresa, as contas, os investimentos, tudo legal, tudo documentado. Mas como? Eu assino todos os documentos da empresa. Maurício, há 8 meses você assina qualquer papel que eu coloco na sua frente sem ler. Está sempre com pressa para sair, sempre pensando em onde vai encontrar ela. Foi muito fácil. Ele se sentou pesadamente na cama. Então, eu não tenho nada? Você tem suas roupas, seus livros, seus objetos pessoais e tem as dívidas que contraiu sozinho nos últimos meses. O silêncio se estendeu entre nós enquanto ele processava tua informação. Do lado de fora, ouvi um carro chegando. Olhei pela janela e vi Cássia descendo do carro vermelho, claramente agitada. Ela voltou, disse para Maurício. Ele correu até a janela. Cássia caminhava em direção à casa com passos largos, gesticulando e falando sozinha. Parecia uma mulher à beira de um colapso nervoso. Ela não pode entrar aqui, disse Maurício, quase em pânico. A medida protetiva? Exato. E se ela violar a medida, vai direto para a cadeia. Cássia parou na porta da frente e começou a bater com os punhos fechados. Thalita, eu sei que você está aí. Abre essa porta. Peguei meu celular e liguei para o número que o oficial de justiça lhe havia deixado. Alô? A pessoa citada está violando a medida protetiva. Sim, ela está na minha porta agora. Você vai deixar ela ser presa? Maurício perguntou, horrorizado. Ela está fazendo isso sozinha. Eu não obriguei ela a voltar aqui. As batidas na porta ficaram mais intensas. Maurício, eu sei que você está aí. Vem comigo. A gente pode recomeçar em outro lugar. Maurício olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Medo? Culpa? Arrependimento? Vai com ela, disse simplesmente. O quê? Você ouviu. Pegue suas coisas e vai com ela. Enfrentem juntos as consequências do que vocês fizeram. Thalita, ela está desesperada. Não está pensando direito. Se eu for com ela agora, nós dois vamos acabar presos. E por que isso seria problema meu? Ele não respondeu.
Uma sirene soou na distância, se aproximando rapidamente. Cássia deve ter ouvido também, porque as batidas pararam abruptamente. Olhei pela janela e a vi correndo de volta para o carro. Tarde demais, murmurei. A viatura policial dobrou a esquina no momento exato em que ela abria a porta do carro. Os policiais a interceptaram antes que pudesse entrar no veículo. Maurício assistia à cena da janela, com as mãos apoiadas no vidro. Ela vai ser presa por minha causa. Não, ela vai ser presa porque violou uma ordem judicial. As escolhas têm consequências, Maurício. Para todos nós. Observamos em silêncio enquanto Cássia era algemada e colocada na viatura. Ela gritava algo que não conseguíamos ouvir, gesticulando em direção à nossa casa. Os vizinhos haviam saído para ver o tumulto. Agora a vizinhança inteira vai saber, Maurício disse, mais para si mesmo. Eles já sabiam. Vizinhos sempre sabem de tudo. Vocês só achavam que eram invisíveis. Ele se afastou da janela e voltou a arrumar suas coisas. Seus movimentos eram lentos, derrotados. Era como assistir um homem desmontar a própria vida peça por peça. Posso te fazer uma pergunta? Sua voz estava rouca de tanto chorar. Acenei com a cabeça, sem me comprometer com palavras. Quando você deixou de me amar? A pergunta me pegou desprevenida. Não porque eu não soubesse a resposta, mas porque não esperava que ele tivesse a coragem de perguntar. Eu nunca deixei de amar o homem que você era, respondi após uma longa pausa. Mas esse homem morreu há muito tempo. O que sobrou foi um estranho usando o rosto dele. Maurício parou de dobrar as camisas e me olhou. Quando isso aconteceu? Quando eu me transformei nesse estranho? Caminhei até a poltrona e me sentei, pensando cuidadosamente na resposta. Lembra quando minha mãe morreu há 3 anos? Ele acenou. Você faltou ao enterro porque tinha uma reunião importante. Eu acreditei. Estava tão destroçada pela perda que nem questionei. Só depois descobri que você estava em um hotel com uma secretária da sua empresa. Maurício fechou os olhos, como se a memória doesse fisicamente. Naquela noite, sozinha no cemitério, olhando para o caixão da minha mãe, eu entendi que estava completamente sozinha no mundo. E quando cheguei em casa, você nem perguntou como havia sido o enterro. Só reclamou que não tinha jantado. Thalita! Foi nessa noite que o homem que eu amava morreu. O que ficou foi essa versão dele que mente sem pudor, que trai sem remorso, que machuca sem consciência. Ele sentou na cama, com uma pilha de roupas no colo. Eu não sabia que você se sentia assim. Como você saberia? Há quanto tempo você não me pergunta como foi meu dia? Há quanto tempo não me pergunta sobre meus sentimentos, meus medos, meus sonhos? O silêncio que se seguiu foi a resposta mais honesta que ele poderia ter dado. Levantei-me e fui até a cozinha preparar um café. Precisava de cafeína para processar tudo o que estava acontecendo. Enquanto a água esquentava, ouvi Maurício continuando a arrumar suas coisas no quarto. 23 anos. Mais da metade da minha vida ao lado de alguém que se tornou um completo estranho. Como isso havia acontecido? Em que momento paramos de nos comunicar de verdade? Quando as conversas se transformaram em relatórios superficiais sobre trabalho e contas a pagar? Talvez a culpa não fosse inteiramente dele. Talvez eu também tivesse me acomodado, tivesse parado de lutar pelo nosso relacionamento. Mas a diferença era que eu não havia traído nossa confiança. Eu não havia mentido, roubado ou tentado destruir sua vida. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era minha advogada, doutora Fernanda Cristine Moraes. Thalita, soube que as citações foram entregues hoje. Como você está? Aliviada. Respondi honestamente. Finalmente acabou. As evidências que você coletou são mais do que suficientes. O processo será tranquilo para você. Eles não têm como contestar nada. E financeiramente? Ele pode tentar me prejudicar de alguma forma? Impossível. Todos os bens estão protegidos em seu nome.
Ele ficará apenas com as dívidas pessoais que contraiu. E são muitas, Talita. Muito mais do que você imaginava. Senti um aperto no estômago. O que você quer dizer? Ele contraiu empréstimos equivalentes a quase R$ 200.000 nos últimos 6 meses. Tudo em seu nome pessoal, sem avalista. E gastou quase tudo com presentes para as diamante e com a vida dupla que estava levando. R$ 200.000. Era mais dinheiro do que muitas pessoas ganham em uma vida inteira. E ele havia jogado tudo fora por uma ilusão. Doutor Fernanda, e se ele não conseguir pagar? Provavelmente terá o nome sujo por muitos anos. Pode até ser processado por inadimplência. Mas isso não é mais responsabilidade sua. Após desligar o telefone, voltei ao quarto. Maurício havia terminado de arrumar 2 malas grandes e algumas caixas. Era impressionante como 23 anos de vida em comum cabiam em tão pouco espaço. Maurício, disse, sentando-me na poltrona novamente. Você sabia das dívidas? Ele parou de fechar a última mala e me olhou. Como assim? R$ 200.000 em empréstimos? Você sabia que devia tanto? Sua face ficou cinza. 200.000? Não, não pode ser tanto assim. É, Maurício, é exatamente tanto assim. Ele se sentou pesadamente na beirada da cama. Eu perdi a noção. Ela sempre queria coisas caras, viagens, restaurantes. Eu não conseguia dizer não. E como você planejava pagar tudo isso? Eu pensei que com a venda da casa e da empresa... Da minha casa e da minha empresa, você quer dizer. É, eu sei como soa. Eu sei que estava errado. Olhei para o homem sentado na minha frente e tentei encontrar algum vestígio da pessoa que eu havia amado. Mas era como olhar para um estranho, alguém que eu nunca havia conhecido realmente. Sabe o que mais me entristece nisso tudo, Maurício? Não é nem a traição, é descobrir que você é capaz de roubar, que você é capaz de falsificar documentos, que você é capaz de destruir uma pessoa que nunca fez mal a você. Eu nunca quis destruir você. Não? Então o que era o plano de vocês? Me deixar sem casa, sem empresa, sem dinheiro, sem nada, e você acha que isso não seria me destruir? Ele não respondeu porque não havia resposta possível. Você sabe o que vai acontecer agora? Zrenia continua. Você vai sair desta casa e descobrir que a mulher pela qual você jogou tudo fora não quer mais saber de você, porque ela só estava interessada no que você poderia dar para ela. E agora que descobriu que você não tem nada. Talita, por favor. Por favor, o quê? Por favor, pare de falar a verdade. Por favor, finja que ainda existe alguma chance de vocês dois serem felizes. Levantei-me e caminhei até a janela. A rua estava calma novamente. Os vizinhos haviam voltado para suas casas, satisfeitos com o drama que haviam presenciado. Ela não vai te esperar, Maurício. Mulheres como Cássia não esperam homens falidos. Elas procuram o próximo alvo. Você está tentando me machucar. Não. Estou tentando te preparar para a realidade, porque pela primeira vez em anos, você vai ter que enfrentar as consequências das suas escolhas sem ter alguém para culpar. O telefone tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Alô? Senhora Talita? Aqui é o Dr. Carlos Eduardo Mendes, advogado da senhora Cássia Rayane. Precisamos conversar sobre os processos. Eu já tenho advogado, doutor. Qualquer comunicação deve ser feita através da doutora Fernanda Cristine Moraes. Compreendo, mas a minha cliente gostaria de propor um acordo. Ri. Um acordo? Ela está presa por violar uma medida protetiva e quer propor um acordo? A prisão foi um mal-entendido. Ela estava emocionalmente abalada. Doutor, a senhora Cássia falsificou documentos, tentou roubar minha casa, me difamou e me ameaçou. Não há acordo possível. Senhora Talita? Não há acordo. Repeti firmemente e desliguei.
Maurício me olhava com uma expressão que eu não conseguia interpretar. Ela te ligou? O advogado dela, querendo fazer acordo. E você não quer nem ouvir. Por quê? Para que ela possa continuar me perseguindo. Para que vocês dois possam tentar de novo no futuro. Maurício se levantou e começou a arrastar as malas em direção à porta. Thalita, eu sei que errei. Sei que fui um idiota. Mas essa frieza sua, essa crueldade, eu nunca imaginei que você fosse capaz disso. Parei no meio da sala e me virei para encará-lo. Crueldade? Maurício, você tentou me roubar, falsificou minha assinatura, gastou nossas economias com outra mulher, planejou me deixar sem nada. E eu sou cruel por me defender? Você poderia ter conversado comigo antes de... Antes de quê? Antes de você conseguir me roubar? Antes de vocês dois fugirem com meu dinheiro? Maurício, você teve centenas de oportunidades de conversar comigo. Escolheu mentir. Ele parou na porta da sala, ainda segurando as alças das malas. E agora? O que vai acontecer conosco? Não existe mais nós, Maurício. Existe você, com suas escolhas e suas consequências. E existe eu, reconstruindo minha vida. Você vai pedir o divórcio? Já pedi. Os papéis devem chegar para você na próxima semana. Ele assentiu lentamente, como se finalmente aceitasse que tudo estava acabado. Thalita, eu sinto muito, por tudo. Olhei para ele por um longo momento. Parte de mim queria aceitar o pedido de desculpas, queria acreditar que ele realmente se arrependia. Mas as palavras soavam vazias demais, chegavam tarde demais. Eu também sinto, Maurício. Sinto pelos anos que perdemos. Sinto pela pessoa que você se tornou. Sinto que tenhamos chegado a este ponto. Ele abriu a porta e saiu para a varanda, arrastando as malas. Parou no último degrau e se virou para mim uma última vez. Se você precisar de alguma coisa, não vou precisar. E se eu precisar falar com você? Fale com meu advogado. Maurício assentiu e caminhou em direção ao portão. Não tinha carro. Havia vendido o nosso para comprar o carro de Cássia. Teria que chamar um táxi ou pedir para alguém buscá-lo. Fechei a porta e encostei nela, fechando os olhos. Silêncio. Pela primeira vez em meses, silêncio completo. Sem mentiras, sem desculpas, sem a sensação constante de estar sendo enganada. Caminhei pela casa, observando cada canto como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Era minha casa. Só minha. Poderia reorganizar os móveis, mudar a decoração, trazer novas energias para aqueles ambientes que haviam se tornado tóxicos. Fui até o quarto e tirei os lençóis da cama onde Maurício havia dormido pela última vez. Joguei tudo no lixo. Não queria guardar nada que carregasse a energia daqueles últimos meses de mentiras. Peguei lençóis novos, brancos, limpos. Arrumei a cama cuidadosamente, alisando cada dobra. Era como um ritual de purificação, uma forma de marcar o início de uma nova fase. O telefone tocou novamente. Desta vez era minha irmã, Helena. Thalita, soube que aconteceu alguma coisa. Está tudo bem? Sorri. Era a primeira vez que sorria genuinamente em meses. Está tudo bem, Helena. Melhor do que bem, na verdade. O que aconteceu? Contei tudo para ela. A traição, a investigação, o confronto desta manhã. Helena me ouviu em silêncio, fazendo apenas pequenos comentários de indignação quando eu relatava as partes mais graves. Meu Deus, Thalita. E você aguentou tudo isso sozinha durante meses? Eu precisava ter certeza. Precisava ter provas de tudo antes de agir. Você foi muito corajosa e muito inteligente. Ou muito burra por ter demorado tanto para aceitar a realidade. Não diga isso. Você amava ele. É natural tentar acreditar no melhor das pessoas que amamos. Conversamos por mais uma hora. Helena se ofereceu para vir me fazer companhia, mas eu recusei. Queria ficar sozinha, processar tudo o que havia acontecido, planejar meus próximos passos. Após desligar,
Preparei um banho quente. Acendi velas aromáticas, coloquei música suave, derramei sais relaxantes na água. Era hora de cuidar de mim mesma, algo que havia negligenciado durante meses de preocupação e investigação. Enquanto relaxava na banheira, pensei sobre o futuro. Aos 45 anos, eu estava recomeçando. Era assustador, mas também libertador. Não tinha mais que me preocupar com mentiras, com contas misteriosamente altas, com perfumes estranhos em roupas, com desculpas esfarrapadas. Pela primeira vez em muito tempo, eu era dona da minha própria vida. Saí do banho renovada e vesti um pijama confortável. Fui até a cozinha e preparei o jantar que mais gostava: salmão grelhado com legumes. Maurício odiava peixe, então há anos eu não preparava meus pratos favoritos. Coloquei uma vela na mesa, servi um copo de vinho tinto e jantei sozinha, apreciando cada garfada. O silêncio não era mais solitário, era pacífico. Às 9 da noite, o telefone tocou mais uma vez. Era um número que eu reconhecia. O celular de Maurício. Alô? Thalita, sou eu. O que você quer, Maurício? Eu estou no hotel perto do centro. Cássia saiu da cadeia há 1 hora. E ela não quis me ver. Disse que eu arruinei a vida dela. Disse que se eu não tivesse mentido sobre ter dinheiro, nada disso teria acontecido. Não respondi. O que eu poderia dizer? Que eu havia tentado avisá-lo? Thalita, eu não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro para ficar no hotel mais de uma noite. Maurício, isso não é mais problema meu. Eu sei, mas você pode me emprestar alguns reais? Só até eu me organizar? A audácia da pergunta me deixou sem palavras por alguns segundos. Você está me pedindo dinheiro emprestado? É só temporário. Eu vou conseguir um emprego, vou pagar tudo de volta. Com que garantia? Você deve 200 mil reais, Maurício. Que emprego vai conseguir que pague o suficiente para quitar essas dívidas e ainda sobrar para me pagar? Thalita, por favor. Não, mas eu não tenho mais ninguém. Você tinha. Tinha uma esposa que te amava, uma casa, uma vida estável. Você jogou tudo fora por conta própria. Eu sei que errei. Maurício, pare. Só pare. Você fez suas escolhas. Agora precisa viver com elas. Eu não sou sua rede de segurança. Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso. Não queria mais interrupções naquela noite. Fui para a sala e coloquei um filme que há muito tempo queria assistir. Um drama romântico que Maurício sempre recusava porque era muito meloso. Acomodei-me no sofá com uma taça de vinho e assisti tranquilamente. Durante o filme, refleti sobre como havia mudado nos últimos meses. A mulher que descobriu a traição 4 meses atrás era muito diferente da mulher que estava ali agora. Aquela mulher era insegura, dependente, disposta a ignorar sinais óbvios para manter a ilusão de um casamento feliz. Esta mulher era forte, independente, capaz de tomar decisões difíceis e viver com as consequências. Esta mulher não precisava de ninguém para validar seu valor ou suas escolhas. Quando o filme terminou, já passava da meia-noite. Apaguei as luzes da sala e fui para o quarto. Deitei-me na cama com lençóis novos e, pela primeira vez em meses, adormeci instantaneamente. Sem preocupações, sem ansiedade, sem o medo constante de descobrir novas mentiras. Na manhã seguinte, acordei descansada e com energia. Abri todas as janelas da casa, deixando o ar fresco circular por todos os cômodos. Era um domingo ensolarado, perfeito para começar a reorganizar minha vida. Comecei pelo quarto. Removi todas as roupas que Maurício havia deixado para trás e doei para instituições de caridade. Reorganizei o closet, dando mais espaço para minhas próprias roupas. Mudei a posição da cama, criando um layout completamente novo. Na sala, reorganizei os móveis e removi alguns objetos que me lembravam momentos ruins do casamento. Coloquei flores frescas em vários vasos, trazendo cores e vida para o ambiente. Durante a tarde, recebi uma ligação de Dr. Fernanda.
Talita, tenho novidades sobre o processo. Cássia está tentando alegar que foi coagida por Maurício a participar do esquema. Coagida? Ela que mandou a foto para me provocar. Eu sei. Temos todas as provas. É apenas uma tentativa desesperada de reduzir sua responsabilidade. Não vai funcionar. E Maurício? Ele ainda não constituiu advogado. Provavelmente não tem recursos para isso. Senti uma pontada de pena, mas a afastei rapidamente. Maurício era adulto e responsável por suas próprias escolhas. Doutor Fernanda, quanto tempo vai levar para tudo ser resolvido? Com as evidências que temos, não mais que 6 meses. O divórcio deve sair em 3. Perfeito. Após desligar, continuei reorganizando a casa. A cada móvel movido, a cada objeto removido, eu sentia como se estivesse libertando energias negativas acumuladas ao longo dos meses. Na segunda-feira, voltei ao trabalho. Minha empresa de consultoria contábil havia crescido significativamente nos últimos anos, e eu tinha uma equipe competente que mantinha tudo funcionando mesmo durante meus momentos de distração pessoal. Senhora Talita, disse minha secretária, Joana, que bom vê-la tão bem. Fazia tempo que não a via sorrindo assim. Era verdade. Eu havia passado meses carrancuda, preocupada, distraída. Agora me sentia leve, focada, pronta para novos desafios. Durante a semana, mergulhei no trabalho com renovado entusiasmo. Desenvolvi novos projetos, prospectei novos clientes, reorganizei processos internos. Era como se toda a energia que eu gastava me preocupando com Maurício tivesse sido redirecionada para coisas produtivas. Na sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Senhora Talita, aqui é o Dr. Roberto Silva Santos, o oficial de justiça que esteve em sua casa na segunda-feira. Sim, Dr. Roberto. Em que posso ajudá-lo? Senhora, o senhor Maurício tentou voltar para sua casa ontem à noite. Os vizinhos chamaram a polícia. Ele alegou que tinha direito de estar lá. Suspirei. Ele foi informado que não poderia mais entrar na propriedade. Sim, senhora. Ele foi detido por algumas horas e liberado com uma advertência. Mas aconselho que a senhora troque as fechaduras, caso ainda não tenha feito. Obrigada pelo aviso, Dr. Roberto. Vou providenciar hoje mesmo. Após desligar, liguei para um chaveiro e marquei para trocar todas as fechaduras da casa naquela tarde. Também contratei uma empresa de segurança para instalar câmeras e sensores de movimento. Quando cheguei em casa, encontrei evidências de que Maurício realmente havia tentado entrar. Havia pegadas enlameadas na varanda e marcas na porta da cozinha, como se alguém tivesse tentado forçá-la. O chaveiro chegou pontualmente às 5 da tarde. Era um senhor idoso, Dr. Francisco, que trabalhava na região há décadas. Senhora, posso dar uma sugestão? Logramos, ele disse enquanto instalava a nova fechadura da porta principal. Claro. Coloque também uma tranca interna. Se alguém conseguir uma cópia da chave, ainda assim não conseguirá entrar. Concordei com a sugestão. Quando ele terminou o trabalho, eu me sentia completamente segura na minha própria casa. Naquela noite, preparei um jantar especial para comemorar minha nova independência. Convidei Helena e algumas amigas próximas. Queria compartilhar minha vitória com pessoas que realmente se importavam comigo. Talita, você está radiante! Zrênia, disse minha amiga Cláudia. Fazia anos que não te via tão feliz. É porque finalmente me livrei de todo o peso que estava carregando, respondi. É incrível como uma pessoa tóxica pode sugar nossa energia sem a gente perceber. E você não sente falta dele? Zrênia perguntou outra amiga, Patrícia. Pensei por um momento antes de responder. Sinto falta do homem que eu pensava que ele era. Mas esse homem nunca existiu realmente. Eu me apaixonei por uma ilusão. Conversamos até tarde sobre relacionamentos, independência feminina, recomeços. Foi uma das noites mais prazerosas que eu havia tido em anos. No sábado pela manhã, acordei com o som do telefone tocando insistentemente. Era Helena. Talita, você viu as notícias? Que notícias?
Sobre o Maurício, está passando no jornal local. Liguei a televisão e sintonizei no canal de notícias da região. Não acreditei no que vi. Maurício havia sido preso na noite anterior por tentativa de estelionato. Aparentemente, tentara aplicar um golpe em idosos, falsificando documentos para vender terrenos inexistentes. A Polícia Civil prendeu em flagrante o empresário Maurício Adonis Ferreira, de 52 anos, acusado de tentativa de estelionato contra um casal de aposentados. Segundo as investigações, o acusado tentava vender um terreno que não lhe pertencia, usando documentos falsificados. Este é mais um caso da série de golpes que vem sendo investigada pela delegacia. Desliguei a televisão e me sentei no sofá, tentando processar a informação. Em menos de uma semana após sair de casa, Maurício havia descido tão baixo a ponto de tentar roubar idosos. O telefone tocou novamente. Era a doutor Fernanda. Talita, você viu as notícias? Acabei de ver. Isso muda tudo. Com essa prisão, fica provado que ele tem histórico de falsificação de documentos. Nosso processo fica ainda mais forte. Doutora Fernanda, isso me deixa triste. Eu nunca imaginei que ele fosse capaz de chegar a esse ponto. Talita, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, e ele estava muito desesperado. Após desligar, fiquei pensando sobre como as escolhas de uma pessoa podem levá-la a uma espiral descendente. Maurício havia começado com uma traição e terminou tentando roubar idosos. Era impressionante como a corrupção moral podia se espalhar rapidamente. Parte de mim sentia pena dele, mas uma parte maior se sentia aliviada por ter descoberto a tempo quem ele realmente era. Durante o fim de semana, recebi várias ligações de conhecidos que haviam visto a notícia. Todos queriam saber se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Foi reconfortante perceber quantas pessoas se importavam comigo. Na segunda-feira, voltei ao trabalho determinada a focar completamente no futuro. O passado estava enterrado e eu não pretendia mais olhar para trás. Meu celular tocou durante o almoço. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Senhora Talita? Aqui é a doutora Marina Santos, da Defensoria Pública. Estou representando o senhor Maurício Adonis. Em que posso ajudá-la, doutora? O senhor Maurício gostaria de conversar com a senhora. Ele está se sentindo muito mal e... Doutora Marina, com todo respeito, mas não tenho nada para conversar com ele. Qualquer questão legal deve ser tratada através dos nossos advogados. Ele disse que gostaria de se desculpar pessoalmente. As desculpas dele chegaram tarde demais. Senhora Talita, ele está passando por um momento muito difícil. Doutora, ele tentou me roubar, falsificou minha assinatura, gastou nossas economias com outra mulher e agora está preso por tentar roubar idosos. Que parte disso deveria me fazer sentir pena dele? A advogada ficou em silêncio por um momento. Compreendo sua posição, senhora. Espero que sim. E, por favor, não me ligue mais. Desliguei o telefone e voltei ao trabalho. Eu tinha uma empresa para administrar, funcionários que dependiam de mim, clientes que confiavam no meu trabalho. Não havia tempo para dramas desnecessários. Os dias passaram rapidamente. Minha rotina se estabilizou em um ritmo saudável. Trabalho durante o dia. Academia 3 vezes por semana, jantares com amigas aos fins de semana, leitura antes de dormir. Era uma vida simples, mas profundamente satisfatória. 3 semanas após a prisão de Maurício, recebo uma carta registrada. Era dele, escrita à mão na prisão. Talita, sei que você provavelmente não quer ler esta carta, mas preciso tentar. Estou na cadeia há 3 semanas e tive muito tempo para pensar sobre tudo o que aconteceu. Você estava certa sobre tudo. Sobre Kásia, sobre mim, sobre as escolhas que fiz. Eu realmente me transformei em uma pessoa que nem eu mesmo reconheço. Não estou escrevendo para pedir perdão. Sei que já é tarde demais para isso. Estou escrevendo para dizer que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu joguei tudo fora por pura estupidez. Cássia nunca me amou? Você tinha razão.
No momento em que ela soube que eu não tinha dinheiro, me abandonou completamente. Nem sequer atendeu minhas ligações quando fui preso. Você merecia muito mais do que eu te dei nos últimos anos. Merecia honestidade, respeito, amor verdadeiro. E eu só te dei mentiras e humilhação. Espero que você seja muito feliz. Espero que encontre alguém que te valorize como você merece ser valorizada. Com arrependimento eterno, Maurício. Li a carta 2 vezes e depois a rasguei. Eram apenas palavras. Palavras que chegavam tarde demais, quando não tinham mais poder de mudar nada. Joguei os pedaços no lixo e continuei minha vida. 2 meses depois, meu divórcio foi oficializado. Eu estava oficialmente livre para recomeçar completamente. Para comemorar, fiz uma pequena festa em casa com minhas amigas mais próximas. Um brinde, disse Helena, levantando sua taça de champanhe. A mulher mais corajosa que eu conheço. Um brinde, respondi, aos recomeços e às segundas chances. Bebemos e rimos até tarde da noite. Pela primeira vez em anos, eu me senti completamente livre, completamente eu mesma. 6 meses após aquela manhã terrível em que tudo começou, eu estava sentada na minha varanda, bebendo café e lendo um livro. O sol estava morno, os pássaros cantavam no jardim, uma brisa suave balançava as cortinas. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Por um segundo, meu coração disparou. Seria Maurício? Seria Cássia tentando me perturbar novamente? Abri a mensagem. Olá, vi seu anúncio procurando sócios para expandir sua empresa. Tenho experiência na área e adoraria conversar. Posso te levar para jantar para discutirmos? Carlos Eduardo. Sorri. Vida nova. Oportunidades novas. Pessoas novas. Respondi. Claro! Que tal amanhã às 8? Guardei o telefone e voltei ao meu livro. O futuro estava cheio de possibilidades e eu estava pronta para todas elas. Às 3 da manhã daquele dia terrível, eu havia recebido uma mensagem que mudou minha vida para sempre. Mas o que Cássia e Maurício não sabiam era que essa mensagem não foi minha destruição, foi minha libertação. E agora, finalmente, eu era completamente livre para ser quem eu sempre deveria ter sido. A casa estava em silêncio. Mas não era o silêncio da solidão, era o silêncio da paz. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.